Vamos agora para o item 56 do Livro dos Médiuns. Ele tem a forma humana e quando nos aparece, ele, a pessoa, né? E quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Daí você poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela e se, de certa maneira, por este e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o corpo modelou o perispírito. Então, quando esse aparece, porque ele tinha aquele corpo, então ele modelou aquele corpo, ou melhor, aquele corpo modelou o perispírito, o perispírito, para ele ficar daquela maneira. E o Kardec está dizendo, não parece que seja assim. Ele modelou o corpo e conservou aquele modelo, certo? Com pequenas diferenças quanto às particularidades. Esses são feitas das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver. A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Então, na maioria das vezes, a forma humana é aquela que predomina. E um detalhe importante é o meio em o qual o ser tem que viver. Então, são duas situações diferentes. Por exemplo, uma pessoa morre num acidente, sofreu algumas lesões graves. Ele vai apresentar para a pessoa sem aquelas lesões graves, naturalmente. A menos que ele queira dar uma demonstração marcante para quem está o vendo. Eu morri assim. Mas isso vai ser raro, ele vai sempre se apresentar. Com algumas ligeiras particularidades. Por exemplo, a pessoa desencarnou aos 80 anos, chega no plano espiritual, ele quer manter uma aparência de 50. Então, vai ter uma particularidade, a pessoa vai estar se apresentando com 50 anos. E no caso de viver em outros mundos, ele vai ter a particularidade daquele mundo onde ele vai estar vivendo. E, inclusive, para viver em outro mundo, ele precisará de passar por algumas transformações psíquicas para adentrar na atmosfera deste outro mundo. Essa, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito. Há com que, em todos os tempos, se apresentam os anjos, ou espíritos puros. Devemos concluir que que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. E aí nós vamos encontrar algumas explicações por que os anjos às vezes aparecem com asa. Na realidade, numa das explicações não é que ele tem asa, ele tem um fulcro de luz que a pessoa que está vendo vai imaginar, vai ver e vai achar que aquilo ali é uma asa. Mas vamos deixar a forma humana, a aparência humana, é sempre aquela que reporta a todos os seres humanos do nosso órbito, do nosso processo evolutivo. Logicamente, com os mais aperfeiçoados, outros menos aperfeiçoados, com traços que a gente julga mais bonito, outros que a gente julga menos bonito, mas é sempre a forma humana aquela que prevalece na maioria das vezes, não sempre. E com o perispírito criando essa forma, ele que mantém e sustenta a forma humana e a forma que ele tinha na última vida, com as devidas particularidades que às vezes aparecem ou às vezes são incorporadas naquele momento. Tudo vai depender muito da necessidade do espírito, daquilo que ele quer passar para quem o está vendo. E daquilo que é permitido, né? Porque às vezes ele não tem condições de modificar muita coisa na sua estrutura perispiritual. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, de onde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Então é importante nós entendermos que o perispírito ele não tem a tenacidade do corpo físico. E embora muitas das vezes a gente olha para uma pessoa, a gente vê o rosto dele mudando de aspecto, né, como se ele estivesse se transubstancializando ali naquele momento. São fenômenos meio psíquico, meio físico, né, que às vezes as pessoas percebem. E com relação a isso, uma vez a gente estava num curso de floral
E chegou uma jovem para participar desse curso. Dentro do curso, ela apresentava-se para nós como uma jovem de 16 anos, embora ela tivesse 19. Então a gente olhava assim, ela ficava rejuvenescida, conversando ali com a gente, cheia de dúvidas, cheia de preconceitos até com a filosofia dos florais que estava sendo colocada ali, porque tudo muito sutil, ela era muito materialista nos seus conceitos. E quando a gente saía para lanchar, que tinha aquele horário do coffee break, né, do cafezinho, ela ficava, quando saía da sala, ela parecia uma pessoa de 49, 50 anos. A gente olhava assim, olhava um para o outro, os outros alunos se olhavam, e ela tinha aquela metamorfose ali ambulante, né? E sim, existem situações que para aquelas pessoas que têm uma certa percepção psíquica, isso ocorre, mas só que todos nós víamos a mesma coisa. E logicamente que ela não suportou a vibração da aula, ela não voltou mais para o curso, deixando um recado que era demais para a cabeça dela. Então, nem todo mundo suporta aprender determinadas coisas que eles realmente gostariam de aprender. Portanto, quando o espírito está desencarnado, essas mudanças na aparência são muito mais possíveis, muito mais fáceis de acontecer, porque não tem resistência física. Certo? Embora aqueles que têm uma certa percepção vão ver nas pessoas algumas mudanças, algumas nuances na aparência física. E no mundo dos espíritos, o espírito pode fazer uma modificação. Às vezes na cor da pele, conforme a gente já citou antes, na aparência da idade. Existem limitações, mas existem possibilidades também dessas aparências, dessas aparições, da forma da pessoa se apresentar para o médium vidente ou para a pessoa durante o sono. Tem várias nuances nisso daí. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se numa palavra a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que atua sobre ele. Vamos pensar só em coisas boas, tá? Não vamos pensar em coisas ruins, não. Então depende da vontade, que pode ser interna do próprio espírito, ou magnetização de algum outro espírito naquele que vai se manifestar. Então, existem essas possibilidades, tanto a magnetização de algum outro espírito sobre um espírito, para fazer que lhe apresente algumas mudanças, e, normalmente, isso ocorre muito no plano espiritual inferior, com alguns espíritos passando por algumas metamorfoses ali muito desagradáveis, mas também existe o espírito se impondo uma condição de vida melhor, uma condição de vivência melhor com relação à vida. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para os reconhecerem. A gente já fez esse comentário antes, acabamos antecipando a informação do texto. Então, ele pode apresentar com uma cicatriz, com a falta de um braço, ou com um corte que sangra. Tanto pode aparecer assim, porque ainda não entendeu o que ele é um espírito, quando ele pode apresentar assim para impressionar a pessoa naquela situação que ele sofreu. E naqueles acidentes que a pessoa se despedaça todo, o espírito não vai se despedaçar, nem o perispírito, ele vai se manter íntegro, embora pode sentir-se pela sensação a dor daquela desintegração abrupta e bruta, né? Do acidente ali, dele sendo todo machucado, ou às vezes até com pedaços destacados do corpo. Mas o espírito vai manter a sua integridade. Embora já tenhamos lido que os espíritos tentam catar os pedaços ali para se recomporem, porque eles estão ainda na ilusão da matéria. Precisam de oração, de boas mentalizações, de bons pensamentos. Os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal porque, conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Então, os espíritos podem se tornar visíveis
Assim, normalmente eles são invisíveis para nós, mas eles podem se tornar visíveis, de acordo com as circunstâncias, a necessidade e as possibilidades, o local, o tipo de instrução que se quer passar, o tipo de impressão que se quer causar. Então, tudo vai depender de um conjunto de situações e de fatores que variam ao infinito. Então, normalmente ele é invisível, mas ele pode se tornar visível quando assim se for necessário.